Irmãos e irmãs, bom dia. Vamos ter minutos de oração diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio desta comunhão, deste culto, que nós estamos entregando ao Senhor. Senhor, nós oferecemos este culto como nossa dádiva de gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, por nos reunir aqui nesta manhã, debaixo do Teu grande nome. Estamos aqui, Senhor, desejosos por Ti, Senhor. Desejosos de ganhar mais de Ti, Senhor. Amém. Tu és tudo que nós queremos, almejamos e buscamos, Senhor. Que o Senhor possa suprir a nossa necessidade. Que o Senhor, por meio da Tua palavra, possa penetrar naquelas áreas mais obscuras do nosso ser. Aquelas regiões que nós geralmente não temos coragem de abrir para ninguém. Mas nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti e da Tua palavra. Esta palavra que é viva, que é eficaz, é penetrante, cortante, mais do que qualquer espada de dois gumes. Amém. Somente ela é capaz de penetrar tão profundamente em nós e dividir todas as proposições da nossa alma e do nosso espírito. Que Tu possa, Senhor, prevalecer sobre nós esta manhã. No grande e maravilhoso nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Êxodo. Vamos ler aqui o capítulo 26. Vamos ler os versículos 15 a 30. Êxodo capítulo 26, os versículos 15 a 30. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fará 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata. Debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. O lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, da parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão a primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro fará as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar algo com vocês
acerca da funcionalidade, da vida e também da expressão do corpo de Cristo. Porque vocês sabem que aqui o povo de Israel se encontra lá no Monte Sinai. É a 12ª estação da peregrinação do povo de Israel. Esta foi uma das estações mais importantes da peregrinação deles. Eles vieram caminhando lá desde Ramsés, passando por Etã, Sucote, e assim, Pirrairote, aí depois Mara, Elim. Eles foram caminhando e aqui chegaram na 12ª estação. Nessa estação, é muito bom vocês compreenderem que eles ficaram aqui. Se você pegar o livro de Êxodo, o capítulo 19, e você ir até Números, capítulo 10, versículo 11, você vai ver que essa estação durou 11 meses e 6 dias. Toda essa parte aqui que nós estamos vendo, do livro de Êxodo, Levítico, e até Números, capítulo 10, tudo isso ocorreu nessa estação. Aqui Deus revela o tabernáculo, a sua casa. Amados irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer isto. Porque as verdades contidas na visão do tabernáculo devem impressionar o nosso coração. Porque você sabe que em primeira instância o tabernáculo vai mostrar para nós quem? Cristo Jesus. O tabernáculo vai falar da pessoa e da obra do nosso Senhor. Mas à medida que você vai olhando para o tabernáculo, você vai vendo um princípio tão maravilhoso que nos é revelado tão claramente no Novo Testamento. À medida que você vai vendo Cristo, é natural você ver o corpo de Cristo. À medida que você vai conhecendo Cristo, mais você vai conhecendo do seu próprio corpo. A nossa mais extrema carência nesse tempo é conhecer quem é o Senhor Jesus. Porque nele está toda a provisão que nós necessitamos para termos o conhecimento, não somente da sua pessoa, mas da sua obra, do seu corpo. Tudo aquilo que nós temos em deficiência em relação ao corpo de Cristo está no fato de nós não conhecermos quem é Cristo. Você lembra lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus faz aquela grandiosa pergunta, ele faz com propósito: que dizem os homens que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Aí o que o Senhor Jesus disse? Eu edificarei, ele diz, tu és pedra, mas eu sou uma rocha, porque as palavras no grego lá fornecem para nós essa visão clara. Ele diz, sobre esta pedra, ele, falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Você pode ver, primeiro Cristo, depois a igreja. Essa verdade permeia todo o Novo Testamento. Vamos aqui, por favor, quero que vocês notem algo maravilhoso aqui em 1 Coríntios, o capítulo 12. Veja que coisa tão grandiosa nós temos aqui. O capítulo 12, o versículo 12, porque você tem que compreender que esse Cristo, ele é todo inclusivo, ele é corporativo. E olhe bem aqui, 1 Coríntios 12, 12, diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Preste atenção nesses dois advérbios. Assim também. Estão vendo? Assim, de natureza igual. Quando ele diz também, inclusão. Assim também, isto é, de natureza igual. Inclusão, também, inclusão. O que ele diz? Com respeito a Cristo. Então você pode ver que este Cristo é todo inclusivo. Você vê que este Cristo é corporativo. À medida que você vai vendo Cristo, à medida que você vai tocando em Cristo, você vai tocando no corpo de Cristo, na realidade dela, da igreja do Senhor Jesus. Um outro exemplo para vocês olharem, está lá em Atos 9, vou apenas citar, quando o Senhor Jesus se encontra com Saulo. Isso é tão claro, porque você sabe muito bem que Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Saulo não estava perseguindo Cristo, porque na mentalidade dele, na concepção clara dele, Jesus estava morto e sepultado num túmulo lá em Jerusalém. Ele tinha consciência disso.
Em algum lugar ele deveria estar. Então ele não tinha nada a ver com Cristo. A perseguição dele era o corpo de Cristo, era a igreja do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus se revela a Saulo, o que ele diz a ele? Saulo, Saulo, primeiro chamamento celeste. Porque me persegues. Ele não perseguia ao Senhor Jesus, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando você toca em Cristo, você toca no corpo de Cristo. À medida que você vai estudando o tabernáculo, à medida que você vai vendo Cristo em primeira instância, naturalmente você vai tocando a realidade do corpo de Cristo. Oh, irmãos e irmãs, é isso que Deus quer que nós contemplemos. É isso que Deus quer que nós venhamos ver. Essa carência de visão espiritual que nós temos hoje. Essa necessidade de poder contemplar essa beleza maravilhosa, extraordinária de Cristo e a igreja. Porque à medida que você vai vendo Cristo, você vai vendo a realidade clara, com clareza, a funcionalidade da igreja do Senhor Jesus. E todos os problemas que nós temos em relação à funcionalidade da vida e do corpo de Cristo está na nossa deficiência de ver quem é Cristo. Porque à medida que nós vemos quem é Cristo, irmãos e irmãs, como nós nos submetemos, como nossas máscaras, nossos argumentos começam a cair. E o único caminho que nós temos é o caminho da submissão, é o caminho da entrega. Nós não vamos colocar nossas mãos nas coisas do Senhor, como fez Uzá. Há quase 80 anos a arca estava fora de Jerusalém. E agora Davi está trazendo ela de volta. E houve um momento que ela quase caiu daquele modelo errado que Davi estava usando. Não tinha nenhum padrão espiritual aquele modelo que Davi estava usando para trazer a arca para o lugar sagrado que Deus havia determinado. Quando Uzá tentou colocar suas mãos como se pudesse ajudar a arca, ela não precisou de ajuda de ninguém. Quando esteve no templo de Dagon, em tantos lugares por onde ela passou, irmãos, como nós temos que ter cuidado para não colocar as nossas mãos imundas nas coisas do Senhor. Por isso nós necessitamos de ter essa visão de quem é Cristo. Quando Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu creio que esta verdade tem que nos impressionar. Porque aqui nós vamos ver a necessidade do nosso caminhar. Quando você vai vendo, estudando o tabernáculo, nós não vamos ter um estudo do tabernáculo, apenas estudar sobre essas tábuas do tabernáculo, suas disposições ali, suas particularidades. Quando você vai estudando isso, você vai vendo o caminhar da igreja, como nós precisamos funcionar na vida do corpo de Cristo, porque nós não somos membros inúteis, nós não somos pessoas que estamos aqui para o entretenimento, para meras reuniões. Irmãos, o nosso reunir, o nosso caminhar, o nosso viver corresponde a uma vocação celeste. Amém. E é isso que o Senhor deseja tocar na nossa vida, tocar no nosso coração. É isso que o Senhor deseja nos impressionar, porque nós temos uma carência tão grande disso, irmãos. Como nós somos necessitados de compreender essas verdades. Se nós compreendemos essas verdades, como fica fácil caminhar. Nós vamos ser livres de obsessões, livres de confusões, andar adequadamente, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, andar do modo digno da vocação a que fostes chamados. Sabe essa palavrinha digno? Ela é tão rica, porque essa palavra, ela fala de combinação. Quando uma pessoa vai vestir uma roupa, então geralmente a gente procura combinar. Você procura combinar o calçado, a calça, a camisa. Você procura combinar esse tipo de combinação. Porque a próxima palavra que você vai estudar desta palavra, digno, é harmonia. Tem que haver harmonia. Tem que haver uma combinação. Nosso caminhar tem que haver uma combinação, porque nós nos completamos. À medida que a gente for estudando isso aqui, você vai ver essas medidas. Todas essas medidas têm algo do Senhor para falar conosco. E tudo isso nos leva primeiro ao Senhor e depois a nós. Você lembra
lá no capítulo 10 do livro de Números, assim que eles estão saindo do Monte Sinai. Aí você vai ver lá em Números capítulo 10, Deus estabelece as 2 trombetas de prata. E quando você vai estudando ali na tipologia, você vai ver que essas 2 trombetas falam-nos da palavra de Deus e da presença de Deus. Mas à medida que você vai lendo ali, aí você vai ver que o Senhor estabelece a ordem da marcha. E quando você estuda essa ordem da marcha, é tão lindo isso. Porque primeiro tinha que ir o estandarte de Judá. Aí os meraritas, os gersonitas, eles tinham que ir levando todos os utensílios do tabernáculo. Para que depois, lá atrás, quando os coatitas chegassem, tudo já deveria estar pronto para que eles montassem o tabernáculo. Então, irmãos e irmãs, aqui o Senhor estabelece a ordem da marcha. Por quê? Porque lá no Egito, eles eram quem? Escravos. Lá eles não tinham ordem nenhuma. Caminhavam ao seu bel prazer, ou segundo o chicote de Faraó. Mas agora, eles têm a palavra de Deus. Agora, eles têm a presença de Deus. Quando você estuda todas essas verdades, você vai ver que isso toca a nossa vida hoje. O nosso andar corresponde a 2 coisas, a guerra espiritual e a edificação. Por um lado, nós estamos envolvidos numa batalha, numa guerra. Paulo diz lá em Efésios 6,10, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí depois você vai ver que ele diz que nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra quem? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade atuando nas regiões celestes. Aí ele diz que nós temos que ser cuidadosos, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as astutas ciladas. Essa palavra aqui, no original, é metodia. Fala daquelas manifestações sutis e imperceptíveis do inimigo. Como Satanás age. Então nós estamos numa guerra, mas também estamos numa edificação. Como Neemias, quando ele estava restaurando os muros de Jerusalém. Numa mão, ele tinha a sua espada, e na outra, sua ferramenta de trabalho. Edificando, mas também pronto para a guerra. Lá em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus vai falar de uma parábola muito interessante. Ele, aliás, ele coloca ali não apenas uma, ele coloca 2 dentro desse contexto, que ele vai falar sobre a questão da edificação da torre, né? Você tem que calcular os gastos, e também da guerra, você tem que saber com quantos soldados você vai para uma guerra. Então ele fala aqui de guerra e de edificação, nós estamos envolvidos nisso. Por isso o nosso caminhar tem que ser um caminhar digno. Nós temos que andar de acordo com o nosso chamamento, uma vocação celeste. Nós não andamos a ermo, não andamos sem foco, nós temos um foco. Lá em Hebreus 12, 2, diz que nós temos que olhar firmemente, atentamente, temos que desviar os olhos de tudo aquilo que não é Cristo e colocar os nossos olhos em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não é produto da nossa mente, do nosso intelecto. A nossa fé não tem origem em nós. A nossa fé tem origem nele. Porque nele a fé encontrou a sua expressão mais elevada quando ele foi à cruz e morreu por nós. Por isso ele é o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar é para ele. Nosso caminhar é um caminhar perseverante, sempre focados nele. Então, irmãos e irmãs, como é lindo ver tudo isso. Ver que aqui o Senhor está mostrando para nós essas verdades. Vamos voltar aqui no nosso texto. Em Êxodo, capítulo 26, diz, farás também de madeira de acácia. Madeira de acácia é uma madeira resistente à corrosão. Se você fizer um estudo da tipologia bíblica, você vai descobrir que as plantas, os vegetais, sempre tipificam a natureza humana. Especialmente aqui, a acácia, ela nos revela a natureza humana, ou a natureza, ou a vida que agrada a Deus. Quanto ao nosso Senhor, fala da sua incorruptibilidade, porque Ele foi o homem perfeito. Ele
foi o homem, ou viveu a vida que agradou o Pai. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51, você vê ali, quando chegou o tempo da sua ascensão, porque o Pai viu que ele viveu uma vida perfeita, ele viveu uma vida sem pecado, uma vida imaculada. Chegou o momento dele ascender-se aos céus, mas ele não fez isso. Ele desceu do Monte Hermon e foi até o Monte do Gólgota, morrer por nós. Nele o Pai encontrou uma expressão de perfeita harmonia com ele. Ele foi aquele que viveu uma vida aqui na terra como um homem que agradou o Pai. Então a madeira de acácia aqui nos revela isso. Então primeiro nós vemos quem? O Senhor Jesus, o homem perfeito. Os grandes estudiosos, eles dizem que a madeira de acácia eram madeiras retorcidas. Isso tem algo a ver conosco, com a nossa própria natureza. Nós éramos assim. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: pau que nasce torto, morre torto. No nosso caso foi diferente. O carpinteiro de Nazaré foi lá e trabalhou nossa vida. E hoje, irmãos, nós podemos ver isso. Olhar para nós à luz da sua palavra. Olhar para nós na luz dele, na tua luz, vemos a luz. E ver, irmãos, que cada dia ele está sendo conformado em nós. Cada dia mais dele tem sido dispensado para nós. Porque o elemento vivo que Deus está trabalhando o seu caráter em nós é a própria vida do seu filho. Deus não está usando uma outra coisa, está usando o seu próprio filho. Então você vê aqui, farás de madeira de acácia. Irmãos, algo que nós temos que meditar, e eu creio que é isso que o Senhor deseja nos revelar de uma forma maravilhosa em tudo isso aqui, é que essa madeira de acácia, essas tábuas de madeira de acácia, que aqui nesse contexto eu quero mostrar, não em primeira instância o nosso Senhor, mas aquilo que em nós está sendo edificado da parte dele, diz, as quais serão colocadas, versículo 15, verticalmente. Por quê? Porque a nossa edificação é ascensional, verticalmente. Agora preste atenção, versículo 16, cada uma das tábuas terá 10 côvados. O número 10 na Bíblia fala de generalidade, mas também fala da responsabilidade do homem diante de Deus. E quando você vê essa questão da funcionalidade, você vê justamente essa questão da nossa responsabilidade. Se você segue lendo ali o versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver a questão da funcionalidade de cada um dos membros do corpo de Cristo. Você vai ver como o Senhor se dispensa a cada um dos membros para que ele funcione, para que a vida do corpo seja expresso. E esta é uma questão séria, porque, irmãos, nós temos que compreender de uma vez por todas esta questão do reino, a questão não somente do privilégio, porque a vida cristã não envolve apenas o privilégio, é privilégio e responsabilidade. É um privilégio nós sabemos que a vida do Senhor está habitando o nosso ser. É um privilégio saber que o nosso Senhor Jesus foi até a cruz e morreu por nós e perdoou eternamente os nossos pecados. É um privilégio saber que nós fomos incluídos, adotados na família de Deus como seus filhos. É um privilégio saber que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É um privilégio você contemplar tudo isso. Saber que antes da fundação do mundo, nós somos escolhidos nele. Nós somos escolhidos no Senhor Jesus. Para sermos santos, repreensíveis e perante Ele, em amor, fomos predestinados. É um privilégio você contemplar tudo isso, não é? Mas viver a vida cristã correspondendo a isso é uma questão de responsabilidade. Por favor, irmãos, vamos aqui. Em Mateus capítulo 25. Gostaria de tocar um pouco aqui com vocês. Mateus capítulo 25. Você vê que o início do capítulo 25 começa aqui com um advérbio, mas numa análise gramatical mais intensa, você vai ver aqui um advérbio, também uma conjunção, uma interjeição. Mas onde você mexer com essa palavra aqui é interessante. Então começa assim, então, isso chama a nossa atenção, não é verdade?
Porque aqui, como um advérbio, assinala futuro. O senhor está apontando para frente. Então, mas como conjunção, ela é uma conjunção conclusiva. Ele está dizendo, à vista de, isto é, à vista do que ele estava falando. À vista de. Então, ou como